Feito é melhor do que perfeito. O importante é que nós estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para ter esse bate-papo aqui com o subtenente Gonzaga. Esperar ele entrar aqui na sala. Para quem não sabe, o subtenente Gonzaga é deputado federal em Minas Gerais. Ele já está no seu segundo mandato, já foi suplente de deputado também há pouco tempo e já tem um espaço temporal enorme de representatividade dos militares estaduais. Já foi presidente da Associação da Aspra-CE, lá de Minas Gerais. Show, Augusto. Ótimo. E meus amigos e amigas que agora nos encontramos juntos novamente nessa live pelo Instagram, o tema desse bate-papo que teremos com o subtenente Gonzaga é sobre a lei orgânica, a nova lei orgânica que pretende ser implantada no Congresso Nacional o quanto antes. E está acontecendo um ciclo de debates em vários estados através de lives. Cada estado participa através das suas associações e pelos comandos gerais, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro Militar. E o subtenente Gonzaga, ele é um dos pioneiros que lutam pelo policial e bombeiro militar. Eu não sei se vocês sabem, mas Minas Gerais ela é precursora em 97, onde ocorreu um movimento paredista que, inclusive, infelizmente, tivemos um incidente com a morte de um policial militar. E de lá, acabou que gerou um efeito dominó em outros estados da federação, que inclui o próprio Ceará, e houveram vários movimentos paredistas em todo o estado. Então, Minas Gerais pode-se dizer que é a maior referência representativa de classe dos militares estaduais de todo o Brasil. Pelo menos, essa é a minha interpretação. E enquanto o subtenente Gonzaga ele não entra aqui na nossa live, pelo menos eu não vi ele por aqui para ele poder entrar. Enquanto ele não entra, eu agradeço aqui a audiência de todos, doutor Galdino, advogado da Aspra lá da região do Cariri, Sargento Rogério, nosso diretor financeiro, mandar um abraço especial para o nosso presidente, Sargento Elisiano, em que passou o dia aqui no expediente, cumprindo aqui a missão, que não é fácil, representar os associados Aspra. Mandar um abraço carinhoso a todos os associados da Aspra de todo o estado do Ceará, interior e capital. E essa live é importantíssima. Muitas vezes nós, militares estaduais, nos atentamos apenas exclusivamente às pautas específicas do estado. São diversas. Se nós formos entrar aqui e pontuar, nós iríamos passar quase a noite toda. E esse tema mais específico que nós estamos trazendo aqui através dessa live é uma lei que aliás, é um projeto de lei que é de 2001, para vocês terem uma ideia. Já atingiu a maioridade e já está passando do tempo de se concretizar. É o projeto de lei 4.363 de 2001 e vem aqui para alterar um decreto-lei 667, que é de 1969. Pronto, o subtenente Gonzaga está entrando. E esse projeto está sendo debatido com as entidades representativas dos militares estaduais em todo o Brasil, bem como com os comandantes gerais do Bombeiro Militar e da Polícia Militar, também de todo o Brasil. Está tendo um ciclo de debates com 2 estados. Nós participamos juntamente com a Paraíba na semana passada e tivemos também a participação da bancada aí que tem know-how, principalmente aqui o subtenente Gonzaga, que eu acabei de mencionar ao senhor, deputado, como uma das maiores referências de representatividade classista dos militares estaduais de todo o Brasil. O senhor que não faz apenas essa representação exclusiva para Minas Gerais, já percorreu vários estados da federação, inclusive o Ceará já veio várias vezes aqui. Eu tive o prazer de ter esse contato com o senhor, salvo engano, 2 ou 3 vezes, aprendi muito. O senhor tem uma expertise tanto relacionada à representatividade de classe, como também na área da segurança pública, é autor de PECs para nós termos a ascensão
através do acesso único, que é a PEC 273, salvo engano, e também tem o Se Complete Polícia, que, querendo ou não, se nós formos analisar o nosso país, só tem o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde com esse modelo policial totalmente ultrapassado, arcaico e que tem que se modernizar. E o senhor é um dos que há muito tempo milita nessas causas, que vai além da categoria. Vai pela eficiência do profissionalismo desses profissionais da área da segurança pública, mas também para a eficiência, para melhor atender a população de todo o nosso país. Então, seja bem-vindo à nossa live, Subtenente Gonzaga. Estamos aqui abertos para falar sobre a nova lei orgânica das polícias e bombeiros militares, mas também eu queria que o senhor falasse do seu mandato, dessa luta que vai além dessa lei mais específica, que tomara que seja votada ainda nesse ano de 2020. Boa noite, Borges. Boa noite, amigos do Ceará, da Astra. Eu que tenho Eu falo que fora de Minas Gerais talvez seja o estado que eu tenho o maior número de amigos de caminhada aí, né? Passando pelo Queiroz, pelo Sabino, pelo Wagner, pelo Elisiano, pelo Reginaldo, enfim. São bons amigos e é a partir da convivência e a partir do aprendizado, né, da luta de classe com as associações, e que a gente vem pautando o mandato aqui, né? Eu fico feliz de ter algumas teses nossas, da ANASPRA, da NERB, já aprovadas aqui na Câmara e que a gente pôde dar vida para elas. Por exemplo, o voto em trânsito, né? O voto em trânsito era um anseio, era cobrança da nossa classe, e desde 2015 nós aprovamos o voto em trânsito. Em 2018, nós tivemos um problema, na minha avaliação, com a resolução do TSE, mas eu acredito que para 2022 a gente soluciona isso junto ao TSE, que é dar efetividade para o voto em trânsito para todos os policiais, bombeiros militares, policiais civis, enfim, que tiver de serviço. A outra tese, que é uma tese da nossa classe, que é uma tese construída a partir do sofrimento nosso, né, é o fim da pena de prisão disciplinar. Então, que nós conseguimos também dar vida para ele aqui, né? E eu estou acompanhando e ansioso aí o que os estados estão fazendo ou não fazendo para consolidar a legislação estadual, né? Os estados têm um ano, então vamos considerar a lei federal, temos mais só 5 meses aí para aprovar uma lei específica nos estados, acabando com a pena de prisão e cumprindo os princípios que a lei federal determinou, né? Consolidamos o Dia Nacional do Policial e do Bombeiro Militar, dia 24 de junho. Eu fui bem mineiro nessa aí, porque fizemos homenagem ao Cabo Valério, que foi assassinado aqui no nosso movimento de luta, aqui no dia 24 de junho de 97. Enfim, temos algumas ações que, na verdade, eu sou porta-voz, né? Nada disso nasceu da minha cabeça, é um processo e que a gente vem tentando dar vida para ele aqui. E eu me alimento muito desse debate constante, a partir da NASPA, da NEB, da FENEM, do CNCG, eu estou aberto a debater com todos, né? E acho que nesse momento estamos tendo uma oportunidade realmente ímpar de debater a Lei Orgânica Federal. É bom lembrar que lá em 2015, por iniciativa do Major Olímpio, foi criada uma comissão especial para discutir a Lei Orgânica da Segurança Pública. O Cabo Sabino foi o presidente dessa comissão, portanto, não é um debate que começa agora. Esse projeto que está sendo objeto do debate, ele é de 2002, portanto, do governo Fernando Henrique ainda. E tem, na minha leitura, o projeto original está superado, né? Porque ele propunha, inclusive, a revogação do decreto 667. O decreto 667 precisa de ser, de fato, atualizado, está totalmente desatualizado em relação à organização das polícias militares, a vinculação com as Forças Armadas da forma que é, de comando. Por outro lado, nós não podemos mais revogar o 667, porque a Lei 13.954, que trouxe a reforma da Previdência, ainda que ela seja passível de melhorias, de atualização, mas ela consolidou um princípio que ele atende os militares no médio e longo prazo, que é um princípio que sobrou apenas para os militares, que é a integridade e paridade.
está tendo um custo nos estados, eu sei que no Ceará não é diferente, todos os estados estão tendo um custo, que é a atualização das alíquotas. Então, a atualização das alíquotas está trazendo problema. Quem mais sofreu foram os reformados, né, e quem está na reserva. No caso seus foi, no nosso caso também, mas por outras razões. Tem suas peculiaridades. Aqui em Minas Gerais, a alíquota já era sobre a remuneração total e já era para todo mundo. Então, nós não tivemos esse problema. O problema que nós tivemos aqui em Minas é que tinha uma contribuição criada de forma sacana lá em 97, que só os ativos que pagavam. A lei federal acabou com essa contribuição. Então, tem um efeito concreto aqui que o pessoal da ativa teve um benefício um pouquinho a mais. Mas nada que a narrativa resolva, né? O que nos prejudicou aqui, de fato, foi aumentar de 30 para 35 anos e aumentar a alíquota, porque a nossa alíquota era 8%. E estamos tendo que discutir a saúde, que estava dentro dos 8%, agora ela está fora dos 10,5%. Então, trouxe problema. Mas, pacificando a questão da alíquota, se nós chegarmos a um bom termo aqui, o fundamento, e aí vale para o país inteiro, da integridade e paridade, com a obrigação do Tesouro pagar 100%, ela é um diferencial realmente significativo em relação às demais categorias de servidores, né? Porque os policiais da União, dos estados civis, enfim, há uma discussão sobre integralidade de quem está hoje. Para o futuro, não tem integralidade. Então, é uma diferença gigantesca, né? Você contribuir com 14%, no mínimo, que é o que está acontecendo em todos os estados, para aposentar com o teto, que é 26, que é 5 salário mínimo, hoje está 6 mil e poucos reais, né? Então, e com a idade maior, enfim. E nós, ainda que fique em 10,5%, que é sobre o total, que no Ceará trouxe uma perda imediata para os militares da reserva, quando se projeta isso no médio e longo prazo, é para preservar a integridade e paridade. Então, há uma compensação, né? Nós podemos ainda falar dessa forma. Mas trouxe um desgaste muito grande. Mas, de qualquer forma, não faz mais sentido a gente pensar em revogar essa lei, né? Revogando através do 667. E, da mesma forma, a lei também que extinguiu a prisão também mexeu no 667. Então, hoje nós não podemos mais revogar o 667. Nós temos que, de fato, alterar. O problema é que o texto que foi consolidado, por último, a última versão, né, foi consolidado com algumas premissas, com pouco debate, né? Por mais que eu sou obrigado a reconhecer o grande trabalho feito pela FENEM e feito pelo CNCG, é a primeira vez que o debate é colocado dessa forma, né? Se tem um mérito nesse enfrentamento que o capitão Augusto está fazendo agora como relator e o Miller como coordenador desse debate, é que, de fato, está dando oportunidade de todos os estados falarem. E ainda que uns estão falando menos, outros mais, mas todos os estados estão tendo a oportunidade de falar. Eu tenho algumas preocupações, Borges, que é o seguinte: o texto ele traz uma proposta de padronização. Padronização de viatura, padronização de farda, padronização de promoção, de carreira. Eu estou me convencendo nesse debate que essa padronização ela não é possível de ser implementada agora. Por várias razões. Uma delas é que a Lei 13954 desarranjou os estados. Os estados estão tratando de se adequar, na perspectiva da Previdência, ao arranjo que a lei federal fez. Então, todos os estados estão tendo que debater isso. No Ceará, eu acho que não foi assim tão danoso ao estado, porque os reformados eles não pagavam, começaram a pagar, por mais que tenha baixado aqui de 14 para 11, mas nós já tínhamos um abono de 3%. Então, de certa forma, aqui, eu acredito que tenha sido vantajoso para o governo do estado, para os cofres, mas como o senhor comentou, cada estado tem suas peculiaridades. Não, quando eu disse o estado, eu estou dizendo o estado para os militares. Uhum. Para o ente federado, para o Caixa do Tesouro, todos os estados ganharam. Exato. Todos os estados ganharam. Então, é por isso que eles aprovaram essa tese agora. Porque eles estavam ganhando. Né? Eu estou dizendo que nos estados, mas em relação aos militares. Vou falar para Minas Gerais. Tá? Para dizer por que Minas Gerais hoje tem uma posição, pelo menos nesse momento do debate, tá? Pode ser que avance, né, diferente,
Mas a posição que Minas Gerais colocou no debate, a posição institucional da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro, e amanhã nós faremos uma reunião em Minas com as associações e o comando da PM do Bombeiro sobre esse tema, mas a posição inicial é de rejeitar a padronização, e uma das razões é porque a adequação à lei federal para nós na carreira já dá um debate grande. Veja bem, nós tínhamos aqui uma promoção, uma aposentadoria aos 30 anos de efetivo de serviço, era compulsória, 30 anos de efetivo de serviço. Você poderia aposentar, então, aos 30 anos de efetivo de serviço, compulsoriamente, ou aos 30 anos, aos 20 anos de efetivo mais 10 de serviço. Né? 10, ou 5, ou 6, ou 6. Você poderia completar 30 anos de serviço juntando até 10 de serviço e 20 de efetivo. Ao passar para 35 anos, como premissa, né, de serviço, desarranjou o nosso sistema todo. A nossa promoção aqui, teve uma grande mudança em 2007, que criou uma figura de ano base. Então, você pega o ano da sua formação, de sargento e de oficial, e a partir desse ano tem uma série de regras que você entra num ciclo e sai de um ciclo de promoção. Por exemplo, depois de 5 anos da sua formação de sargento, a sua turma começa a ser promovida. Em 3 anos, todo mundo vai ser promovido. Depois, em 12 anos, no 13º ano da sua formação, a sua turma começa a ser promovida. Ele tem um ciclo de 4 anos de promoção. Então, são regras relativamente novas, mas que estão consolidadas aqui. Então, você vir com a regra federal agora para ser implementado, como se não é possível. Então, Minas Gerais rejeita, nesse momento, a padronização, e, pelo que eu estou vendo no debate, essa tese da padronização dos critérios de promoção também está sendo rejeitada. Com relação à nota técnica da ANERV, o senhor chegou a ter acesso, o senhor viu, o senhor concorda? Eu não li a nota técnica. Eu sou obrigado a falar que eu não li a nota técnica. Você poderia pontuar alguma coisa para eu comentar? Eles trazem exatamente essa questão das promoções, porque, na verdade, a lei ela não vem trazendo esses detalhes. Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu não li a nota técnica, mas vi as falas da ANERV, principalmente através do subtenente Cláudio, aqui de Goiás, que tem um posicionamento muito bom, tecnicamente muito bom, bem colocado, bem posicionado. Direito, né? Então, eu não li a nota, mas eu ouvi as falas da ANERV, principalmente a partir do Cláudio. Eu quero até mandar um abraço para o subtenente Cláudio, que é o vice-presidente da ANERV, também o Lucas, que é o presidente. Eu cometi essa gafe que no ciclo de debates eu não citei a ANERV. E eu sou verdinho, eu sou recruta nessa seara nacional, deputado. Então, as pessoas têm que ter um pouco de paciência com a gente. Eu estou evitando citar, porque se nós formos citar todo mundo que está no debate, nós gastamos 4, 5 minutos citando as pessoas. Verdade. Aí eles vão lá com a sua palavra que acabou. Os das nacionais, né? Aí pego também, se não citar. E por isso que eu estou citando novamente aqui. Não vou pecar mais nunca sobre isso. Mas eles vêm aqui detalhando essa questão das promoções, né? Eles fazem várias alterações, inclusões, na verdade, na lei. Né? Aí vem aqui no artigo 5º, as instituições militares estaduais. Aí vem aqui, primeiro sargento tem que ter toda aquela questão do curso de aperfeiçoamento e tal. Aí vai citando aqui, 5 anos na graduação de soldado para a promoção a cabo. Ou seja, ele vai colocando os intertícios que são necessários, que inclusive aqui está até melhor do que a da lei do Ceará, que inclusive a lei de promoções do Ceará é cotada como uma das melhores, porque independente de vaga, a praça é promovida pelo menos 2 anos depois que concluiu o intertício. Eu não vou mentir, eu tenho aqui 19 anos de polícia militar e eu conheço tenentes QOA que foram para casa que muito provavelmente nem no melhor sonho da vida deles eles esperariam sair subtenente. E ainda na requerida eles adquiriram essa promoção. Infelizmente, no Ceará, você adquire uma promoção por antiguidade ou por merecimento, mas não reflete financeiramente. Então, é algo que há muita frustração na tropa, porque você passa 15, 18 anos, é promovido a sargento, mas quando vai olhar o salário é quase idêntico ao de soldado que acabou de entrar na polícia. Mas enfim, é outra realidade, é outra situação que não cabe mencionar agora. E aqui vem mencionando esses intertícios, né? 2 anos na graduação de terceiro sargento para a promoção de segundo sargento, e assim sucessivamente até subtenente, para você chegar em subtenente com a média de 15 anos e poder ter a chance, por merecimento ou por antiguidade, chegar ao oficialato.
Então, eles Ô, Borges, pontuam essas Borges, questões aqui. tá. Antes de falar nós temos que definir. Nós que somos defensores do acesso único, tá? Nós não podemos alimentar essa proposta que está sendo discutida, de critério de promoção, porque essa proposta que está sendo discutida, ela tem como base as duas carreiras da forma que é. Então, se nós somos defensores do acesso único, é uma questão de fundamento. Nós não podemos querer melhorar, querer dar vida para essa proposta, achando que nós vamos melhorar os critérios de promoção dentro dessa proposta. Se nós somos defensores do acesso único, nós temos que ter uma proposta em que leve em conta a carreira com acesso único. Né? Então, acho que a gente comete um erro estratégico. Eles alegam que tem que ser feita a emenda à Constituição, o Coronel Miller mencionou lá naquele ciclo de debates, e eles também já iniciam a fala, o próprio capitão Augusto e o Coronel Miller, informando que já existe um alinhamento com o presidente da Câmara, com o presidente da República, tem uma previsão para ser votado, e de forma democrática, as associações, que na maioria, eu não sei como é que dá certo, a maioria são associações vinculadas a oficiais, e os próprios comandantes gerais também participam, obviamente, com todo direito. Infelizmente, o Brasil não é Minas Gerais, porque o que eu percebo em Minas Gerais é uma participação integrada entre as associações, entre os parlamentares representantes de classe e os comandantes gerais. Eu queria depois que o senhor passasse qual é o segredo aí de Minas Gerais para que nós possamos aprender, porque, infelizmente, aqui no Ceará não é essa a realidade, aparentemente, no Brasil inteiro. Então, eles querem dar a entender que esse debate está acontecendo abertamente, mas tem que ser feito de forma democrática, que a maioria vai decidir, e que já tem uma previsão para votação, pelo que foi mencionado em setembro. Ou seja, querem aprovar dessa forma, para no segundo momento se discutir uma PEC de acesso único e até mesmo se complete polícia. Eu até questionei, não sei se o senhor estava ainda lá na sala, questionei essa questão de uma necessidade incrível que tem de ter o curso de direito para os oficiais, ou seja, ao invés de nós modernizarmos as polícias no Brasil, nós temos que nos igualar à Polícia Civil, à Polícia Federal, com esse tipo de critério que é engessado e é exclusivo do Brasil. Nos outros países no mundo não tem. Mas o que foi argumentado pelo Coronel William, e aí de certa forma foi em parte plausível, que nós temos que nos igualar aos demais para no segundo momento, né, pensar num modelo geral, porque se o resto do mundo está certo e nós estamos errados, é como se nós tivéssemos que corrigir o erro com outro erro para poder fazer esse alinhamento entre as outras instituições. Aí o senhor sabe melhor do que eu, existe um lobby muito grande entre delegados, os juristas e tudo mais. Então, nós que somos maioria, que somos a base, pelo incrível que pareça, não temos tanta força, parece, para combater esse lobby que tem no Congresso. Olha, Bosch, eu dialogo com todos, né? Tenho profundo respeito pelo Miller, porque de fato conhece, articula e tem uma penetração grande aqui, pelo Augusto, mas eu não vejo que há compromisso do Rodrigo Maia com o texto. O Rodrigo Maia fez um compromisso de dar vida para a lei orgânica e deu garantias, ou teria dado garantias, porque eu não vi, não sou testemunha, teria dado garantias que o Augusto vai relatar. E é um bom relator, tá certo? O Augusto é um bom profissional, ele corre atrás, tem penetração no governo, tem penetração no ministério, é um bom relator. Agora, esse não é um texto que vai sair com a cara dos policiais militares, pura e simplesmente. Esse é um texto que as Forças Armadas vão dar palpite. Esse é um texto que as outras polícias vão dar palpite. Porque nós não estamos sozinhos no mundo. Não é só a lei orgânica da Polícia Militar e do Bombeiro que está em debate. A lei orgânica da Polícia Civil também está. A lei orgânica da Polícia Federal também está. Então, eu não tenho essa mesma convicção de que basta nós fazermos um acordo que está resolvido que vai votar. Certo? É claro que se nós tivermos um bom acordo, a nossa bancada unida, nós temos condições de levar esse debate adiante. Mês de setembro, dificilmente nós teremos, primeiro, texto. Segundo, o que está acordado aqui na Câmara é de que votações
tem a ver com pandemia. Então, o que votou que não é pandemia né? por exemplo, o Fundeb, né? Que tá encerrando, que tinha que votar. Então, assim, não há compromisso, o ambiente para se votar um texto tão fora da agenda da pandemia. Então, eu não tenho essa mesma convicção de que teremos espaço de votação em setembro. Essa é uma perspectiva. Mas nesse ano de 2020, você acha que consegue encaixar? Eu acho que podemos pensar assim. Só que o seguinte, qual que é realmente a razão de nós termos uma lobby agora de galopeiras? Se não for para a gente fazer mudanças importantes. Consistentes, né? O que nós estamos ganhando? Por exemplo, eu fui uma das pessoas que já defendi muito a desvinculação nossa das Forças Armadas. Hoje eu não sou mais um defensor ferrenho, tá certo? Por quê? Eu percebi que no mundo afora, as forças militares ou militarizadas, elas são sempre força reserva realmente. Nós não podemos e não precisamos de ter um controle diário, né, do Exército, das Forças Armadas. Né? Nós não precisamos mais de lavar quartel para general visitar. Né? Porque como eu tenho 38 anos de polícia, eu já passei por esse momento, quando a IGPM fazia inspeção e você limpava o quartel para o general ir lá desfilar, né, se desfilar para o general, que ele estaria fazendo inspeção. Então, esse tipo de coisa nós não precisamos. Agora, enquanto instituição, se fosse reserva estratégica, eu não sou mais o defensor de que a gente acabe com isso. Eu acho que numa perspectiva de Estado, de organização do Estado, de fato, as polícias militares devem continuar sendo força reserva. Não ter uma subordinação diária, de controle de efetivo, de controle de arma, isso não precisa. Mas é o que a lei orgânica traz, né, deputado? Não é? Aí você tem, por exemplo, a questão da polícia administrativa. Poder de polícia administrativa. Eu não sei aí no Ceará como está, mas aqui em Minas Gerais, principalmente na região metropolitana, eu estou percebendo a Guarda Municipal exercendo com muita eficácia, vamos dizer assim, e com muita autoridade, a chamada polícia administrativa. É a Guarda Municipal que está fechando os bailes, que está fechando os eventos, que está acabando com a aglomeração no município de Belo Horizonte, região metropolitana. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão no exercício da polícia administrativa de fato. E nós? Né? Esse é o momento de nós discutirmos o poder de polícia administrativa? Eu acho que sim. O próprio capitão Augusto tem um texto, um projeto de lei, que eu fui relator, tanto na Comissão de Segurança Pública, um relator formal, e fui relator informal na CREDEM. O texto que está aprovado foi um texto que eu ajudei a construir junto com o próprio Miller, em cima do projeto Augusto. Esse texto agarrou da CCJ. Por quê? Deram a relatoria para um delegado, o delegado sentou em cima dele. Agora, faz sentido nós votarmos padronização de promoção de não sei o quê, sem resgatar um papel institucional, sem ser um texto que discuta prerrogativas? Tá? Faz sentido para nós, os praças, darmos apoio a esse projeto que, na essência, tem padronização, discussão de ter general, de ter o comandante-geral sabatinado pela Assembleia, ou até mesmo submetido à aprovação da Assembleia, se nós não, pelo menos, enfrentarmos o debate do acesso único. Esse é o momento em que nós temos que sair dessa condição nossa de, vou usar uma expressão que talvez eu possa até ser mal entendido no debate, mas sair dessa função de sindicalista, de confronto praça e oficial, mas com uma função de representação e de pensar a instituição como um todo. Por que nós vamos alimentar essa construção, essa narrativa histórica de que tem que, de fato, ter duas classes? Agora, por outro lado, se nos perguntar qual que é, de fato, a vantagem de ter o acesso único, qual que é o modelo que nós estamos defendendo, nós ainda estamos rateando. E ao estarmos rateando, nós estamos alimentando. Né? Como eu gosto muito do Miller, eu posso falar aqui, porque eu já falei com ele, falo pessoalmente. Né? O Miller faz toda uma construção contra o acesso único e contra o acesso único, não, contra a carreira única e o cargo único, porque alguém falou isso no meio do debate, como se essa fosse a nossa proposta. Né? Aí faz uma ressalva lá no final da fala. Ninguém está dizendo que o soldado necessariamente vai chegar ao coronel. Não não é nesse formato.
como a gente debate isso há muito tempo, você debate, eu também debato, eu sempre falei, o oficial ele não é bom porque foi praça e nem ele é ruim porque não foi praça. Não se trata disso. Nós temos oficiais que foram praça que foram merda de oficial, tá certo? E temos oficiais que foram que não foram. Viu? Pode seguir, deputado. E tá falando pro Ceará, né? Porque, não, mas é isso mesmo, eu já falei isso várias vezes. Ter sido praça não é condicionante para ser um bom oficial. E vice-versa, não ter sido também não é uma condicionante. Agora, nós precisamos de compreender que é um processo de valorização. Quando nós trabalhamos a ideia do ciclo completo, quando nós estamos fazendo o TCO, e vocês aí no Ceará já estão fazendo, nós em Minas estamos fazendo, graças a Deus, aqui tá todos os municípios. Intermediário, né? Não há uma aí está fazendo intermediário porque... não. Porque na verdade... Não há uma orientação do comando. Aqui estão fazendo em locais isolados, em parceria com o MP. Aqui em Minas a gente conseguiu dar um salto e modéstias favas, aprovamos uma lei estadual, cujo texto da redação foi eu que escrevi, mas que foi uma construção coletiva. Né? A tese não é minha. Eu posso falar que o texto foi eu que escrevi, mas eu submeti ele ao coletivo e nós aprovamos coletivamente. E hoje nós temos uma lei estadual que os delegados ajuizaram uma DI, que não foi ainda julgada, mas que a lei, portanto, está em vigor e nós estamos fazendo o TCO no 100% dos municípios, e sendo feito por todos os policiais. Tem uma PEC em Minas Gerais do Sargento Rodrigues sobre acesso único, né? E é permitido? Tem. Uma PEC estadual. Eu hoje estou convencido que, pelo menos da leitura do artigo 42, do artigo 142, não há essa figura dessa carreira de oficial que se imponha. Existe até uma dicotomia, né, deputado? Porque no próprio projeto de lei fala carreira de militares estaduais. Aí depois, lá dentro, carreira de oficial. Calma aí, meu amigo. Não é uma carreira só. Aí, de repente, você vai tratando separadamente de novo. Nós temos que pegar aquela DI que o Billy tanto usa ela para analisar, né? Porque é o seguinte, nós estamos chamando o ciclo, né, de oficiais de praça e chamando isso de provimento originário. Né? O que nós temos que discutir na Constituição é o provimento originário. Como é que se dá, como é que pode se dar o provimento originário nas carreiras de Estado, militares e da Polícia Civil. A Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Civil, tem um problema, porque ela fala que a polícia era organizada em carreira. E os delegados falam, então, é carreira de delegado, carreira de agente. Mas a Constituição não fala isso. Então, acho que nós precisamos de aprofundar. Mas, deputado, desculpa estar interrompendo. É porque se eu deixar o senhor falar sozinho... Aqui é um debate, aqui é um debate, senão se eu não me interromper, eu falo amanhã aqui. Mas é porque, deputado, quando o senhor fala sobre essa possibilidade grandiosa de fazer uma modificação concreta, real, trazendo uma eficiência que é necessária para a população, mais do que para os policiais militares, e, paralelamente, eu estou aqui falando como um recrutinha verdinho no debate. Quando você vai participar de um debate, onde está lá o Coronel Miro, o Capitão Augusto, todo aquele pessoal, e eles falam assim, de forma bem simplista, olha, é o seguinte, nós precisamos melhorar aqui, e esse debate do ciclo completo, do acesso único, vai ser depois, porque é algo muito grande, é algo muito difícil, porque vai mexer com os delegados, vai mexer com não sei aonde, tem a bancada não sei de quê, tem também todo o lobby, enfim. É um debate que vai se perdurar e não vai ter chance de passar sem subir o primeiro degrau. Né? É o que passam para a gente. E eu sei que o senhor tem experiência demais, é uma luta que é histórica e é reconhecida por todo o Brasil, mas ao mesmo tempo você fica pensando, será que não era melhor dar esse primeiro passo? Porque na lei orgânica está alinhado o TCO. Então os policiais militares iriam começar a engatinhar nesse sentido. Se aceitarem, por exemplo, essas modificações da ANERB, da ANASTRA, e dar uma melhoria, porque aparentemente tem alguns avanços. Em comparação à 667, que é praticamente nem a maioria não é mais utilizada nos estados, se formos analisar friamente, tem coisa que nem se prega mais, mas pelo que dão a entender é que, não, vamos fazer essa parte
para depois tentar uma luta maior, como se essa luta maior do acesso único, de algo mais moderno, que é necessário, nós sabemos disso, e a população não tem essa noção, porque esse debate não chega para a população. Infelizmente, as pessoas elas não têm nem noção com a atribuição da Polícia Civil nem da Polícia Militar, não sabe o oficial e praça, não sabe dessas divisões que beneficia puramente a um corporativismo elitista, seja de qual for a área, só beneficia eles e está aí a população pagando o preço com a ineficiência, porque a impunidade acontece no Brasil antes de o cara ser preso, ou seja, 6 a 8% de elucidação de crime, de homicídios. E aí as pessoas querem leis rígidas e o que adianta uma lei perpétua se a pessoa sequer é presa, né? Então, existe essa realidade nua e crua, onde nós vivenciamos ainda a época do Império, né? A parte formal é totalmente arcaica, ultrapassada, mas ao mesmo tempo parece que querem que a gente dê um passo cada vez, até chegar um dia, quem sabe, nos nossos netos e bisnetos, com o se complete polícia, que era para ser emergencial, porque só falta o Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta. Você entrou na polícia, o 667 já tinha... Ela é de 69, né? Então, 50 anos. Beleza? Certo. Você tem 20 de polícia. Vou fazer 20 só no ano que vem. Eu falei 19. Ele é inconstitucional desde 88, o 667, na sua maioria. Que falta fez para você, para sua polícia no Ceará? O que falta? O que fez falta? Nada. A atualização do 667. Nada. Então por que agora é urgente? Por que agora as polícias serão salvas pela Lei Orgânica Federal? Aí vamos ver o que tem de essencial na Lei Orgânica. Para a gente concordar com a tese defendida pelo Miller, e eu já peço perdão ao Miller aqui em público, tá? Porque nós temos um bom debate, mas como é ele que vem sendo o porta-voz da exposição e da defesa do texto, então ele sabe que nós vamos referir a ele, mas sem nenhuma condenação, é apenas dentro da construção, e eu estou fazendo isso no debate também. Então, o que tem de tão importante na proposta do 667, na proposta do 4363, que nos faria abrir mão dessa construção para aprovar rapidamente? Qual que será a grande mudança? Padronizar cores? Padronizar identidade? Padronizar promoção? Não, eu não vejo que isso deve ser visto com tamanha urgência, a ponto de nós termos que abrir mão daquilo que nós consideramos importante para a carreira e para a consolidação do papel das polícias militares. Nós precisamos, Borges, para nós continuarmos reivindicando os nossos direitos, os nossos benefícios, que nós temos direito, como a integridade, paridade, enfim, uma série de coisas, nós precisamos de melhorar a nossa atenção com a sociedade. Então, eu acho que não faz sentido nós gastarmos tamanha energia para poder defender uma lei orgânica que tem 20 anos que nós não conseguimos avançar com ela, se não for para fazer mudanças mais profundas. Sério? Então, sim, com todo o respeito que eu tenho, e acho que o grande mérito do Miller e do Augusto nesse momento foi de sair a campo para levar o debate, né, promover o debate, produzir o debate, mas acho que a velocidade que está se imprimindo, com a justificativa de que tem que ser agora, porque o momento é agora, ela só faz sentido se nós estivéssemos tendo um ganho realmente, né, coletivo e duradouro. Então, eu não vejo. Então, quando está sendo colocado, não podemos perder esse momento, ele é único. Realmente é único. Né? Nós estamos aqui fazendo então, debate. Vamos aproveitar para mudar tudo logo, né? Então, eu acho que se o acesso único é uma questão central para nós precisamos de ter coragem de colocar isso. Tá certo? Eu até quero fazer um agradecimento aqui em público ao Coronel Araújo, porque ele me procurou, professor Gonzaga. Realmente, vamos fazer o debate. E o que eu estou falando no debate? Olha, nós somos defensores do acesso único, mas podemos não conseguir demonstrar que isso é importante, que isso é necessário.
O que nós não podemos é, no debate, alijar isso. O debate se considerar. Então, tanto nós, que somos defensores, temos dificuldade de provar a importância do acesso único, como quem é contrário também tem dificuldade de dizer por que é contrário. Mas só que quem é contrário está na vantagem, porque é só manter o status. Deputado, Né? que o modelo atual é fracassado, todo mundo sabe. Né? Nós sabemos bem mais, mas a maioria da população sabe porque a violência está na rua. A grande questão é que o que alguns trazem para o debate é uma questão de estratégia. Então, eu olho para o Congresso e não consigo ter confiança em passar algo tão grandioso para a segurança pública. Eu até fico triste porque o presidente da República ele nunca falou nem sobre se complete polícia, ele nunca falou de algo que vai mudar a vida das pessoas diretamente com relação à segurança pública. Porque quando você está aqui no debate aberto, você não tem que falar especificamente de melhorias para a carreira. É demonstrar que essas melhorias que acontecerão, elas vão refletir diretamente nos índices de criminalidade lá na ponta, para a população, em que o policial militar, com acesso único, onde ele vai ter essa ascensão, chegando até o topo, mas por mérito, ele vai ter que ser profissionalizado, ele vai ter que ter uma formação muito mais qualificada que tem hoje. Então nós estamos falando de algo que não acontece, infelizmente, ainda nas instituições militares e nem tão pouco na Polícia Civil, que é realmente fazer um serviço de excelência desde o início, na sua formação, e a partir desse princípio, em que, junto com o acesso único, você tem um Se Complete Polícia, você vê casos aqui no Ceará, e com certeza em Minas Gerais tem semelhança, em que você sai de uma viatura na Polícia Militar, 150, 180 quilômetros, indo e voltando 350 quilômetros, para fazer um TCO. Então você deixa a cidade desguarnecida, você coloca a sua vida em risco, a vida do cidadão que vai só assinar um TCO, cidadão porque às vezes é um crime de costume de menor potencial ofensivo que qualquer um pode cometer. Então ele vai lá só para assinar e você vai ter que trazer o cara de volta para o seu município. Enfim, é uma anacronia que é uma aberração mundial. Mas o que acontece? Quando você olha para o Congresso, você não consegue ter esperança em passar algo tão grandioso, porque nós estamos falando de uma mudança que tem que haver um tempo de transição, obviamente, né? Ninguém sabe exatamente quantos anos seriam necessários, mas que tem que ser algo que tem que ser apresentado e para aprovar é muito difícil. Né? Eu não sei, obviamente que o senhor tem essa noção. Eu quero aproveitar, Borges, esse gancho que você falou, voltou à questão do TCO. Né? Minas Gerais tem isso. Né? Nesse momento, são 59 municípios com uma delegacia aberta, dos 853 municípios que nós temos. Só que aqui nós estamos fazendo o TCO. Então, para o TCO não há mais o deslocamento. Mas, para outras ocorrências, que não é do TCO, também nós temos distância de até 400 quilômetros para chegar numa delegacia. Nós temos um grande desafio, e o momento político, ou da política brasileira, vai exigir mais da gente, porque até 2015, 2016, você tinha um governo declaradamente de esquerda, mas que não tinha um confronto conosco numa perspectiva, tinha um confronto ideológico, né? Mas discutia a desmilitarização e tudo, mas que o senhor me convenceu a não ser mais adepto da desmilitarização. O senhor não sabia, mas está sabendo agora. Eu era adepto da desmilitarização e o senhor me convenceu a permanecer lutando para manter a militarização. Ok, que bom, o debate é isso, né? E você também vai me convencer de alguma coisa, tenho certeza. Então, assim, mas quando nós estamos falando da polícia de Distrito Completo, tá? Nós estamos num momento delicado, porque há uma preocupação suprapartidária, tá? E é suprapartidária mesmo, esquerda, direita, centro, no sentido de evitar o Estado policial. E para alguns que não aprofundaram ainda, e alguns que estão no espaço de poder, seja aqui na Câmara, seja nos governos, seja no poder econômico, não conseguiram enxergar ainda, porque vive 100 anos esse modelo nosso,
não conseguiu enxergar ainda que o soldado lá no destacamento, que o cabo lá no destacamento, ele pode ser um investigador, né? Ele pode exercer a competência da investigação com a mesma autonomia que se dá hoje ao policial civil. Hoje ele já é, na verdade, Né? destacamento, o policial militar Ele já é. Ele não tem o poder, né? Ele não tem a investidura da lei, né? Então, nós estamos nesse momento de tentar demonstrar isso, sabe? É um desafio gigantesco. Por quê? Primeiro, é uma tese que não nasceu em nenhum ministério. É uma tese que nasceu de fora para dentro. A tese do ciclo completo no Brasil sequer nasceu nas polícias. A tese nasceu na sociedade. Eu ouvi falar de ciclo completo primeiro, foi na Conferência Nacional de Segurança Pública, lá em 2008, em que veio um debate de fora para dentro, da sociedade, argumentar por que nós jogamos tanta informação fora sem o ciclo completo, sem a competência de investigação. E existe ainda um convencimento interno, que a própria tropa, muitas vezes, não tem interesse que aconteça nem o ciclo completo e nem mesmo o embrião de tudo isso que seria o TCO. Que é o TCO, né? Eu acho que o TCO está consolidando. Se nós tivemos, por exemplo, em Rondônia, né, onde houve um acordo e um entendimento para a Polícia Militar fazer o TCO, e o nosso amigo, parceiro de luta e caminhada, o nosso Jesuíno, numa ação política, acionou a justiça para a PM não fazer o TCO, mas logo em seguida saiu uma decisão do Supremo, onde reconheceu que TCO não é atividade investigativa, e ele, inclusive, retirou a ação, num reconhecimento de que está pacificado, ou seja, do ponto de vista da legalidade, todos podem fazer. É obrigado a fazer? Não, não é uma competência originária para poder, ela tem que fazer. Então, ele pode fazer. Então, alguns estados avançaram mais, o Ceará avançou, deu um passo, mas ficou refém ainda de levar isso para delegado, alguma coisa. Então, precisa de avançar, a Polícia Rodoviária Federal avançou, e nós vamos avançar no ciclo completo. Então, eu acho que pensar a lei orgânica tem que pensar nesse novo modelo de atuação que nós queremos. Fazer uma lei orgânica, com a dificuldade dessa que é aprovar uma lei no plano federal, para reproduzir o modelo que nós temos, né? Quando nós falamos, por exemplo, do poder de polícia administrativa, eu sou defensor ferrenho de regulamentar, de reconhecer o poder de polícia administrativa para as polícias militares. Mas ela não pode ser como no projeto original de 2011 e nem no projeto original do Capitão Augusto, que vincula o poder de polícia aos oficiais. Quem tem poder de polícia administrativa é a instituição. Quem exerce é de acordo com a competência de cada um, com a sua área de atuação. Então não faz sentido você dar poder de polícia administrativa para a polícia militar e dizer que o soldado que comanda o destacamento, que o cabo que comanda o destacamento, naquele nível dele, que ele não tem essa competência. Então, é a mesma coisa. Se o poder de polícia preventiva é da polícia militar e ela é exercida pelo soldado lá onde ele está, o poder de polícia administrativa também teria que ser. Então, nós estamos ouvindo no debate trazer o poder de polícia administrativa, mas na perspectiva original, ela era vinculada aos oficiais. Agora tem um detalhe, né, deputado, que eu acabei de mencionar. Isso dá trabalho porque os estados eles têm que se adequar. E para isso eles têm que formar esses policiais com a capacidade para providenciar todos esses procedimentos que são padrões. Até o próprio TCO, que é muito simples, eu até costumo dizer, meu amigo, qualquer um sabe escrever, fazer um relatório básico para apresentar. Quem vai fazer a denúncia é o Ministério Público, não é o policial militar. Então, o que se percebe é essa necessidade de permanecer com poder para os delegados para que eles continuem sendo valorizados. É um pensamento que não está pensando, de fato, na coletividade, no bem-estar social. Quando você analisa um destacamento que só tem 2 policiais militares e eles conhecem todos os indivíduos e eles já sabem o que tem que ser feito, inclusive quem são os acusados, muitas vezes, de determinado crime, porque a investigação já é permanente com o convívio com as pessoas, né? Mas algo que é inaceitável de quem já entrou por cima. Eu falo sem medo de errar que 95% dos crimes estão devidamente apurados, elucidados pela Polícia Militar. Como ela não pode escrever,
fica no submundo da elucidação. E não é porque a polícia militar é melhor, é porque ela está presente em todos os lugares, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, numa perspectiva de polícia de completo, não faz sentido nós não termos o acesso único. Entendeu? Eu falo assim, ó, né? Para você ser polícia, você precisa de se preparar no primeiro curso. Não pode ser o curso de oficial que tem a maior carga horária de formação de polícia. A maior carga horária de formação de polícia tem que ser no soldado. É o início da carreira. Tá certo? Agora, aí você vai fazer curso de sargento. Curso de 3 meses. Como é que a pessoa se forma em 3 meses? Não tem. Ó, eu até que não posso falar muito, não, que o meu curso, há 38 anos atrás, foi de 4 meses. Eu fui um bom soldado. Mas assim, é só a título de brincadeira. É só deu pelo menos 10 tiros na época, na formação? Na época eu dei, eu era 82, você dava um tiro ainda. Mas eu formei no Batalhão Florestal também. Mas enfim, o que eu estou dizendo é que, por mais que eu vou dizer que eu fui um bom soldado, é claro que em 4 meses você não tem informação. Tá certo? Principalmente para lidar com a realidade hoje de segurança pública. Então, eu sou defensor do seguinte, olha, a formação para o soldado é que tem que ser a mais ampla, porque ele tem que sair do curso soldado tomando decisão de polícia. Eu não posso, na minha tese, né? Eu não posso chamar reforço para tomar decisão para mim. Eu chamo reforço quando eu estou no perigo. Até porque, para quem está nos destacamentos, ele não tem reforço a chamar. Certo? Ele não tem reforço a chamar. Então eu não posso continuar com isso de, eu estou aqui, eu não tenho dúvida, ou às vezes nem tenho dúvida, mas não quero assumir o risco da decisão. Eu chamo o CPU, eu chamo o coordenador, vou chamando até... Não, nós precisamos acabar com isso. Eu preciso fazer o curso de sargento, primeiro, numa perspectiva de valorização da carreira, tá certo? De oficial também, de valorização, mas no curso de sargento eu não posso mais ter curso básico de formação. Esse curso eu tenho que ter tido no curso de soldado. Né? Então, eu vou aprender a ser gestor, eu vou aprender estratégia. No curso de oficial eu vou aprender estratégia, vou aprender outras coisas. Para ser polícia eu tenho que ser formado no curso de soldado. Deputado, então, nós já estamos chegando próximo às 8 horas da noite. Eu quero mandar aqui um abraço para o soldado Paulo Jefferson, lá da cidade de Crateús, que é a minha cidade, 350 km aqui de Fortaleza. Deputado, já chegamos às 8 horas, é porque eu acho que o Instagram, quando fechou 1 hora, ele encerra. Então, eu quero agradecer o senhor a participação dessa live. Eu imagino que nós poderíamos passar pelo menos até meia-noite para debater vários pontos que são de alta relevância para a nossa categoria e para a população brasileira de maneira geral. Né? O senhor é uma referência nacional, eu tenho o senhor como um ídolo, tenho muita consideração pelo senhor. Espero ir ainda no ano que vem em Minas Gerais para conhecer essa magia que pelo menos passa para nós de outros estados, que é essa união das associações, do Comando Geral, da Polícia e do Bombeiro Militar, todo mundo participa, sincronizado para lutar pela categoria. Isso é excepcional e vocês têm muito a nos ensinar. Eu não vou dizer que nós temos uma paz reinante todos os dias, nós temos confrontos e conflitos. É normal. Mas aprendemos na dor um pouco, que foi com a morte do Cabo Valério. Né? Mas, de fato, nós conseguimos, nesse período, estabelecer uma relação de trabalho conjunto com o Comando EPM do Bombeiro, fazemos nossos enfrentamentos, né? Mas não tem também... Nós temos nossos conflitos também. Mas é verdade que nós estamos dando conta, nesse tempo, de sentar praças de oficiais, as associações, os parlamentares. Hoje nós temos 2 deputados estaduais, 2 federais. Então, assim, a gente faz tudo para poder sentar todo mundo à mesa, com o comando e todo mundo. Mas, às vezes, abrindo mão de algumas coisas e exigindo que o outro abra mão também. Tem que ceder, né? Mas, infelizmente ou felizmente, foi com a morte do Cabo Valério que nós tivemos que aprender com essa dor. Mas são 23 anos de uma luta bem mais próxima a oficiais e praças, associações que deram também os mandatos para os deputados federais e estaduais. Agradeço o senhor, agradeço a todos que participaram, peço desculpa a quem encaminhou alguma pergunta, mas eu tenho certeza que o subtenente Gonzaga vai ceder em outra oportunidade um tempo para que nós possamos debater, que o tema é muito abrangente. Agradeço de coração ao senhor, subtenente Gonzaga, a todos que participaram e até a próxima. Valeu, deputado. Eu que agradeço.
Grande abraço aos meus amigos aí do Ceará, que são muitos e bons. Show. Um abração, até a próxima. Abraço, abração.